Olá, tudo bem com vocês? E olha quem já está aqui para o quinto episódio do Ana Reis Políticas Públicas ao lado de Estúdios Pops. Sim, e hoje a minha convidada é ela, Danusa Biasi. E hoje farei diferente, deixarei com que ela se apresente para vocês aí da minha página e, claro, do meu canal do YouTube. Danusa, se apresente, por favor, para essa turma que está aí nos seguindo, que nos seguem. Olá a todos, meu nome é Danusa Biasi. Quero primeiro agradecer o seu convite para a gente hoje estar aqui falando, né, de uma causa tão importante, tão nobre. Eu já luto, né, já estou na presidência do Instituto Carrossel há 17 anos e sou formada em arquitetura, engenharia civil, mas acabou que minha carreira hoje, na verdade, né, das minhas graduações, eu já nem exerço mais. Hoje eu sou diretora do Cinebref Minas, né, que é o sindicato das instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas do estado de Minas Gerais. E isso, sim, veio a calhar, né, dentro da minha área do Instituto Carrossel, das instituições beneficentes, e por isso eu consegui grandes trabalhos junto ao Cinebref. E eu fico assim muito feliz, na verdade, né? Porque essa parceria sua ao lado da Elaine Clemente, que também aí é a responsável pelo Cinebref, diretamente do Sim. sindicato, que eu já tive a oportunidade também de compartilhar conhecimento sobre a importância desse sindicato, que também nós futuramente trazemos a Elaine aí. Uhum. E feliz também de saber de toda essa sua movimentação, Danusa, sobre, né, esse Todos contra a Pedofilia. A gente sabe que é um assunto muito difícil. Acho que até mesmo para gente que está de fora, É, né? Você aí, que atualmente presidente há 17 anos, nessa luta aí contra a pedofilia. E eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, seria a pergunta da Ana para sim. a população, porque eu ainda não havia comentado que você seria minha convidada, mas a gente vê a curiosidade que as pessoas têm sobre esse assunto. E a primeira Sim. pergunta que eu gostaria de fazer para você, o que a fez, né, vir para esse lado da pedofilia, já que você fala na questão, Uhum. né, da perícia criminal. Assim, muitas pessoas me fazem essa pergunta mesmo, e o que eu sempre falo para todos é que a gente não precisa ser da área da psicologia, da advocacia, da pedagogia, ter envolvimento assim, diretamente com a criança para que você entre numa causa, né? Principalmente uma causa dessa. Quando eu iniciei, eu sempre falo que eu sou uma cidadã comum, como qualquer outra pessoa, que transformou a minha indignação em ação. Porque quando eu fiz uma pós-graduação em perícia criminal, que eu tive meu primeiro contato com pornografia infantil, que foi quando a gente fez a perícia no computador daquele pedófilo de Uberlândia que abusava da enteada dele de 5 anos, eu fiquei estarrecida. É surreal os vídeos, né, que a gente vê. E eu falei, gente, mas isso acontece mesmo? Como assim? E o que que faz? O que que o Uberlândia faz? Quais são as políticas públicas? Quais são as políticas de prevenção? O que acontece aqui na cidade para evitar que isso aconteça? E aí, dentro das minhas pesquisas, eu descobri que não havia, né? Porque quando eu iniciei há 17 anos atrás, não tinha nada. O movimento começou muito pequeno, né? Hoje cresceu muito, graças a Deus, mas porque as pessoas têm muito medo de falar sobre o assunto. Eu falo que a gente, assim, quando a gente fala no dia a dia sobre esse tema, até para a gente falar sobre esse assunto, realmente é É, muito difícil, é bem né? impactante, né? Isso. Em algum momento, a criança ou a mulher, quando está adulta, que sofreu, ela para e pensa: mas será que eu não permiti isso porque eu não falei nada, porque eu não denunciei? Será que foi eu que permiti porque eu estava com shortinho, porque eu estava com uma blusinha, porque o jeito que eu falei? Então, eu falo que sempre o buraco é bem mais embaixo, é bem mais complexo isso, né, das pessoas. E quando eu comecei a perceber tudo isso, porque apesar de não ser da área, de não ter, assim, acolhido crianças que sofreram abuso, eu me capacitei para estar onde eu estou. Eu fiz cursos no ECA, eu fiz curso com Conselho Tutelar, eu estudei, eu fiz graduações para poder entender
e para chegar nisso, para chegar onde eu estou hoje, né? Nesse caminho que eu cheguei. E eu sempre falo que não foi eu que escolhi a causa, que foi a causa que me escolheu. Porque foram caminhos que eu acho que, né, que a gente vai tomando e que vão vindo para a gente, vai acontecendo e chega uma hora que eu não tive como voltar atrás mais. E ouvir sobre esse assunto, entender, quando a gente olha lá atrás, a gente já Sim. sabe que esse assunto já existia, Sim, né? sim. Com situações que não eram denunciadas, né? Uhum, Hoje, por exemplo, uma questão que você tocou aí, a mulher usa um short curto, uma blusa mais curta, só que hoje a mulher se posiciona, uhum. né? Ela tem coragem de dizer, olha, eu não tô afim, não é isso, e assim, em qualquer situação. Como a mãe se sente naquele momento? O que eu tenho percebido, Danusa, é que a maioria dos casos tem vindo da família. A maior parte dos abusos são intrafamiliares. Eles acontecem dentro de casa. Dentro de casa significa que pode ser pai, padrasto, avô, vizinho, amigo do pai, amigo da família. Intrafamiliar, ou seja, é aquela pessoa que a criança conhece e convive dentro de casa. E por muitos anos, quando eu fiz a pós-graduação em perícia, né, eu te falo que eu tinha muito ódio, sim, de pedófilo. E isso me fez muito mal durante muito tempo. Eu tive que trabalhar muito isso em mim. Tanto que eu já fui para fazer concurso para perita criminal e desisti 3 vezes, porque quando eu voltei meu olhar para a criança, eu vi que quem precisa de ajuda é a criança. O meu papel não é prender pedófilo mesmo, porque a gente prende pedófilo, às vezes a justiça solta. E já existia quem faz isso, né? Já existe leis e pessoas que fazem isso. E eu sempre pensei no olhar vindo da criança, quem ajuda a criança? Porque se acontece dentro de casa, para quem a criança vai falar? Para quem ela vai denunciar? Então, eu tive muito tempo, né? Agora, hoje, durante esses 17 anos, eu te falo de carteirinha aqui, eu tenho muito mais raiva, vou dizer assim, das mães do que dos pedófilos. Que são coniventes, a São maioria omissas. coniventes. Então, para mim é inconcebível uma mãe não saber que a filha está sofrendo abuso sexual com 3 anos, com 5 anos de idade, com 6 anos de idade. Porque hoje, quando fala assim abuso sexual, eu já nem imagino mais uma menina de 13, de 14 anos. Eu já imagino que bebês estão sendo estuprados. Como já aconteceu. Crianças de 2 anos, crianças de 3, de 4, de 5 anos. Como? Me explica uma coisa. Como uma mãe não consegue perceber isso? Essa é a pergunta que eu me faço sempre, Danusa, porque depois que a gente tem uma visão, né? Eu até fui, quando eu decidi fazer perícia, investigação em perícia criminal, né? Tive Uhum, aí a sua maestria, não faz, porque é um uhum. curso bom. Comecei a estudar a questão da psicopatia. Sim. E como que surgiu a questão do Instituto Carrossel? Porque você veio trabalhando essa questão Uhum. todos contra a pedofilia e a ideia do Instituto Carrossel, ele surgiu a partir de quando? Então, quando eu tive esse contato que eu tive com essa perícia no computador desse pedófilo aqui de Uberlândia, foi dezembro de 2007, mais ou menos. Quando foi em dezembro de 2008, veio a CPI da pedofilia, né, que na época, então, era o deputado Magno Malta, e veio o Casé Fortes, que é o promotor da vara da infância, que participou também da CPI da pedofilia, que para mim esse foi o grande marco dentro da luta contra a pedofilia. E, e veio nesse mesmo ano, logo após, uma operação chamada Operação Carrossel da Polícia Federal, onde eles prenderam vários pedófilos do mundo inteiro. Foi a primeira operação que juntaram as polícias de todos os países, para então eles descobrirem uma quadrilha, né, de pedófilos. Então me veio a ideia do Instituto Carrossel. Minha primeira passeata aqui em Uberlândia tinha acho que 30, 50 pessoas. Foi bem pouquinho, ninguém queria falar sobre o assunto, eu recebi ameaça de morte, porque eu comecei a mexer, né? A Eu comecei a movimentar. movimentar aqui na cidade sobre esse tema. Então foi assim que começou,
que começou a andar. E eu comecei a me preparar, eu fazia reuniões, e nesse meio tempo eu conheci o promotor da vara da infância, o Casé Fortes, que participou da CPI da pedofilia, porque um dia eu estava em casa, simplesmente peguei o telefone, liguei lá no gabinete do Magno Malta, e falei assim, eu quero participar aí desse negócio, eu quero saber mais. E aí a assessora dele me passou o contato do Casé, e o Casé já começou a me enviar um monte de panfleto, de camisetas, de folders, e conversar comigo, e foi assim que começou. Pois é, e fazendo uma busca sobre a pedofilia, o porquê da história da pedofilia, eu vi lá que teve uma criança em 1973, né, Araceli Crespo, Sim, que foi assassinada, violentada, morta. E daí, para a gente assim que não faz essa análise, que não tem, pensa que é coisa recente, né? não. Mas olha só quanto tempo já tem aí, 50 e tantos anos de pedofilia, né? Quando Um eles caso. começaram a olhar para o caso, né, Isso, digamos assim, para o isso, tema, foi o caso da exatamente. Araceli mesmo. As pessoas me fazem muito essa pergunta, se aumentar os casos, se aumentar as denúncias. Na verdade, creio eu, assim, que o que aumentou foi as denúncias, aumentaram as denúncias, porque hoje se fala mais no assunto, hoje a gente tem, assim, nas redes sociais, inclusive a internet que está aí, as redes sociais, para nos informar. A criança hoje, ela tem mais informação do que antigamente, né? Do que antes, lá 53 anos atrás. Porque, na verdade, a pedofilia começou bem antes. Ela começou na época dos índios aqui no Brasil. Que já tem o primeiro relato, que o Casé fala muito sobre isso, que foi de um índiozinho com um padre. Foi o primeiro relato, assim, mas é um relato bem sutil, bem, Uhum. né? Então, assim, sempre existiu, sempre. Mas hoje as pessoas denunciam mais. E olha que nós temos aí, em média, 10% dos casos que são notificados. Ainda falta muita coisa, tem Muita muito coisa. trabalho pela frente. A criança abusada, ela tem muita dificuldade de falar que está sendo abusada, né? Porque isso vem de dentro de casa. Muitas das vezes elas nem sabem que estão sendo abusadas. Eu já tive casos que a criança falou para mim: Uai, tia, mas todo pai não faz isso com a filha, não? Porque para ela era normalizado. Se ela era abusada desde criança, desde 2 anos, de 3 anos, se o pai faz aquilo, então é normal. Ela vai entender que não é normal quando ela começa a virar adolescente ou quando ela começa a ter um entendimento maior, que aí ela começa a pirar a cabecinha dela, né? Mas até então é muito difícil denunciar. Por quê? Olha para você voltando que é complexo. A criança denuncia o pai. O que que acontece? O pai vai preso, a criança e os irmãos vão para o abrigo, até a justiça entender que a mãe não foi conivente, que a mãe não teve culpa. Essa criança é tirada de dentro do lar dela. O que para mim isso aí eu acho assim imperdoável, porque a criança é abusada e tudo é tirado dela. É tirada a família, é tirada a casa dela, a cama dela, os amigos dela, a escola dela, os brinquedinhos dela, a convivência com os irmãos. Então ela sente culpa. Então muitas crianças que denunciam O voltam estrago que fez atrás. na família. Exato, porque ela pensa, eu destruí a minha família. Porque é o pai dela. Porque é um sentimento muito dúbio, porque é o pai que ela ama e é o pai que ela pôs na cadeia. E é ela que destruiu a família. E você acha que ela não escuta isso dos irmãos, da mãe, ou às vezes dos avós? Então é muito complexo, né? E a gente fica do Denunciar, lado. denunciar é muito complexo. Isso quando a denúncia, ele realmente vai preso, porque há casos que ela denuncia, mas tem que ele conviver com o abusador, porque a justiça primeiro tem que investigar. Então ele não vai preso ali de primeira. Então a justiça vai investigar, enquanto ela investiga, ela tá ali convivendo com o abusador. Então, assim, é muito difícil. Denunciou, ok. E aí? Até E aí? as coisas acontecerem, até ser provado, até passaram-se 2 anos, passaram-se 3 anos. E a criança lá. Então, muita gente não denuncia porque não vai acontecer nada. Mas isso, gente, não é para as pessoas desanimarem e não denunciarem. A gente tem que entender todo o processo, né? O processo é longo, é difícil, é complicado. Mas quando o pedófilo é descoberto, as coisas mudam sim. Porque uma vez eu li uma matéria de um promotor falando que o medo do pedófilo não é de ser preso.
é de ser descoberto. Porque até então, ele é o cara acima de qualquer suspeita. Ele é o cara bom, ele é o cara da igreja, ele é o cara que distribui cesta Uhum. básica, ele é um bom marido. Por que que ele já é assim? Porque quando a criança denunciar, ninguém vai Ninguém vai acreditar. acreditar. Criança Sim, não mente. não. Criança não mente. Toda pessoa que falar assim, não, mas a criança mentiu, a mãe que é, ou que talvez seja conivente com a situação, ah, mas meu filho tá mentindo. Gente, criança não mente. Criança falar, tá acontecendo isso, pode ter certeza que o que ela É. falar está acontecendo. Principalmente quanto mais nova, as chances dela mentir é muito menor. O adolescente até que não, porque o adolescente, tem muito adolescente que usa para conseguir as coisas da mentira. Mas a criança mesmo, ela não mente. Por quê? Uma criança, quando vai falar que sofreu abuso, ela não tem uma conotação sexual. Então ela vai falar do que aconteceu naturalmente. Apesar dela se sentir incomodada, apesar dela não gostar, ela vai falar: Nossa, o papai fez isso, o titio fez isso comigo. Então, ela vai falar a verdade, ela não vai mentir. Principalmente se ela for bem assistida, né? Independente, o que eu queria muito, se alguma mãe estiver aqui nos ouvindo, e vai estar, né? Porque muitas pessoas hoje em dia têm filhos, hoje em dia têm filhos, é que primeiro escute, investigue. Não vá de cara falando para a criança que ela é errada ou que ela está falando a mentira. Né? Tem que ter, a criança precisa ter a confiança naquilo que, para quem ela está denunciando. Que na maior parte do tempo isso acontece dentro das escolas. É, nas escolas é o que eu falo, a segurança que a criança tem, né? Eu escrever em papel ou em contar para a tia da diretoria. Eu não sei precisamente quais são os estados que mais trabalham. Hoje em dia, nós temos aí o Maio Amarelo, Uberlândia, em que ápice está sobre essas denúncias. Nós vamos agora, né, o ano que vem, para o sexto seminário contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu acho muito bacana essa parceria, que na época começou com a polícia, né, que era o Coronel Fernando, Uhum, né, que ele era, então, né, hoje já não está mais, hoje ele está na prefeitura, mas mesmo ele na prefeitura, esse ano ele ainda foi com a gente, e o Ronaldo isso. Tanus, porque eu acho que a gente precisa unir forças, né, o Instituto Carrossel não vai sozinho, nunca foi. Ninguém vai sozinho numa missão dessa, num assunto tão pesado Pesado. igual esse, né? Como a gente, esse movimento também, esse seminário cresceu muito desses anos para cá, né? Você viu a qualidade do seminário, as pessoas que a gente traz para dar palestra, para a gente conversar, porque quanto mais a gente fala, as pessoas falam assim, ah, mas só no Maio Laranja que isso acontece? Não, isso acontece o ano inteiro, é porque maio, né? É o Dia Nacional contra, 18 de maio é o Dia 18 de maio. Nacional contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, então é mais falado, né? A mídia toda fala sobre isso, o Brasil inteiro fala sobre isso. Por exemplo, casos aqui, eu fico muito triste, não só com Uberlândia, porque eu acho que isso acontece em todos os lugares. Nós não temos ainda, para te falar assim, real, não, tantas crianças são abusadas em Uberlândia por dia. Por quê? Conselho Tutelar, Ministério Público, Polícia, Delegacia da Mulher, Delegacia da Infância, todos eles, Ministério Público, todos eles são vários canais de denúncia. Todos eles recebem denúncia. Então, nós não temos, infelizmente, uma forma de juntar todos esses canais e falar, não, tantas crianças sofrem abuso. O que eu sei te falar, assim, com propriedade é que mais de 60% dos casos de abuso sexual em Uberlândia acontecem dos pais. 60% dos abusos aqui, as crianças foram abusadas Segundo. pelos pais. Primeiro. Segunda coisa, Nuas Vidas recebe, em média, 130 crianças por mês que sofreram abuso, né? Mas a gente sabe que, eu não gosto nem de falar em estatística, porque a gente sabe que o número é tão irreal, porque muita gente não denuncia, não são todas que vão lá, por exemplo, né, que passam pelo Nuas Vidas. O que a gente sabe é que acontece muito o tempo todo. E é aquele que você menos espera. Será realizado um bazar beneficente, o primeiro bazar Sim. beneficente, Uhum. Flores da Bondade. Flores da Bondade. Então, vamos. Esse bazar começou numa conversa com a Elaine, que falou assim, nossa, eu preciso, né, de juntar umas roupas, tirar, fazer aquela limpeza básica que todo mundo quer fazer e precisa fazer, né? O guarda-roupa tá quase caindo. Então começou com a Elaine Clemente,
E aí a Nicéia, uma amiga também muito querida nossa, que sempre teve, né? A Nicéia sempre fez bazares, ela tem uma experiência muito grande com bazar. Então, numa conversa entre nós, a Helena falou assim: não, então nós vamos fazer esse bazar e nós vamos destinar tudo que for arrecadado do bazar para o Instituto Carrossel. Por quê? Porque nesses 17 anos, o meu trabalho todo foi voluntário. Então, quando eu dou palestra em Uberaba, Araxá, Perdizes, todos os lugares que eu vou, é com o meu dinheiro. Eu não cobro para fazer palestra, eu não cobro para dar palestra. Então, todo o meu trabalho é voluntário. Todo o meu trabalho é beneficente. Só que a gente precisa, sim, de ajuda financeira. Porque chega uma hora que a gente não dá conta, né? Então, ela falou assim: nós vamos destinar para o Instituto Carrossel para você continuar com as suas palestras. Se for preciso fazer fora, você faz. E assim foi que começou. Então, o bazar vai acontecer dia 8 de novembro. Nós vamos fazer esse bazar ali no Berlândia Shopping, né? Lá no La Vinícola. Tivemos grandes parceiros, pessoas assim maravilhosos que nem dá para falar todos aqui agora, né, que estão nos ajudando, sem assim, sem nos cobrar nada, sem nos questionar nada, e é muito bacana ver isso. Totalmente beneficente, Totalmente né? beneficente. O local, né, que foi cedido pelo Rodrigo do La Vinícola, com a ajuda do Alisson, né, que é hoje o gerente dele lá. Então, assim, cada um fazendo a sua parte. Isso é E, muito legal. pois é, eu fico muito feliz, né, de poder ter a oportunidade de também estar presente com vocês nesse evento, saber que é o primeiro de muitos que virão Se aí, Deus quiser. né? E, claro, gente, olha só, deixa eu até virar para a câmera aqui para dar um recado. Gente, Bazar Beneficente, dia 8 do 11, o dia todo lá no Sábado. La Vinícola. Agora, eu gostaria que você frisasse algo para mim, assim. Quais são os estados hoje que mais trabalham com Todos contra a Pedofilia? Então, esse movimento é um movimento que cresceu no Brasil inteiro, né? Porque não é um movimento de alguém, é um movimento de todos, né? Quando a gente usa essa camiseta todos contra a pedofilia, porque na verdade não existe o crime de pedofilia, né? Existe o crime de estupro de vulnerável e todos aqueles crimes contra a criança que engloba pedofilia, né? Que tá dentro aí. Uhum. Então, todo estado tem um movimento, né? Disso. Então, por exemplo, a gente vê muito em Minas Gerais porque o Casé está muito próximo da gente, né? Então, ele atua fortemente aí no combate à pedofilia. São Paulo também tem alguns movimentos, mas a gente vê esse movimento menor, esse, por exemplo, Nordeste não tem muito, a gente, né, não vê. Ilha de Marajó. Ilha de Marajó, que a gente viu que foi aquela loucura. Uhum. Como é que você vai acabar com um crime num lugar daquele? É muito complexo, é muito difícil. Então, não tem um estado que eu vou te falar assim que seja, não, esse aqui é o que mais faz, é o que mais está à frente. Não tem, porque isso depende muito das pessoas quererem falar sobre o assunto. Quando eu comecei e que eu ia pedir ajuda para as pessoas, porque até para eu constituir a minha diretoria, meu CNPJ, a minha diretoria, o meu estatuto dentro do Instituto Carrossel, foi difícil eu encontrar alguém que quisesse entrar nessa comigo. O que todo mundo me falava, eu não quero nem falar desse assunto, eu não dou conta. Ah, eu não dou conta. Tanto que meu CNPJ, acho que tem 10 anos, quase 10 anos. E eu tô 17 anos nessa luta. Mas é porque é muito difícil compor uma diretoria, né? E aí, quem que você encontra? Encontra os amigos que estão perto, que te conhecem, que confiam no seu trabalho, que confiam no projeto, e esses começam a fazer parte. Então, muita gente não quer falar sobre o assunto. E é difícil fazer um movimento desse. Não é um movimento fácil. É muito pesado, porque muitas mulheres já sofreram abuso. E muitas não conseguem falar. Em contrapartida, tem muitas também que já sofreram abuso e também vestiram a camiseta, abraçaram a causa. Mas o estado que eu vejo de pessoas que, assim, eu conheço, de outras instituições, é Minas Gerais. Você tocou numa parte muito interessante, falando sobre o pessoal da Ilha de Marajó, Uhum. aquela região do Pará lá, prostituição com menores de mães coniventes que estão lá em casa e esperando o dinheiro das meninas aí que trabalham, porque elas foram bem incisivas. Não, meus pais sabem que eu estou aqui e que levarei o dinheiro para casa. Então, assim, muito triste essa realidade. Uhum. Um estado grande, um estado rico como o Pará e envolvido diretamente
aí com essa questão de pedofilia e afins. E as pessoas também, homens sendo coniventes Uhum. também de pegarem aí essas meninas. É porque a maior parte do que a gente tem, assim, a maior parte são homens, né? Nós temos assim, 2% dentro aí da pedofilia que são mulheres, que foram já acusadas, né? Existem mulheres pedófilos? Sim, existem. Mas é 2% no máximo. A maioria são homens, né? E é cultural também, né? Lá principalmente. A gente vem de uma cultura muito machista, em que a mulher sempre foi objeto. E, infelizmente, muitos pais usam, né, da criança e vendem a criança. Então, as crianças, a gente nem fala que é prostituição infantil, porque a prostituição é uma escolha, entre aspas, né? A pessoa escolheu, entre aspas, que fique bem claro, Uhum. a criança não escolhe. Então, a criança é aliciada, obrigada a ir. Ela é obrigada a ser usada, ela é obrigada a ter relação com um adulto, sendo que ela poderia estar brincando, estudando, tendo outras oportunidades. E ali o caso é bem complexo, muito complexo mesmo. Então, inclusive a CPI da pedofilia em 2008 começou lá, com a Ilha de Marajó. Então, isso é bem antigo lá. E É. até hoje ninguém resolveu nada. Até Mas uma hoje. hora chega, É. uma hora Você vê, tem resultado. 17 anos. Não é somente culpa do governo, do Estado, da polícia, não. A culpa são de todos nós. Porque você vê uma situação dessa acontecendo com a criança e ninguém faz nada. Todo mundo vê. Todo mundo vê isso acontecendo no Nordeste, todo mundo vê isso acontecendo lá na Ilha de Marajó. Todo mundo vê acontecendo dentro de casa e não faz nada. Então a mudança é bem lenta. Essa sua fala me fez lembrar de um evento que vocês fizeram, acho que foi ano passado, em maio do ano passado, na Hum. CDL, Sim, com a polícia, que foi assim, sim. foi gigantesco, né? O evento. Aquela moça de Goiânia também que ficou aprisionada lá, e Cárcere depois em privado. cárcere privado, Uhum. e aquela situação toda. E eu assistindo o podcast dela, eu vi que apesar dela ter sobrevivido, ela se faz presente assim, não, isso vai passar, isso passou. Mas será que lá no fundo mesmo passou? Eu acho impossível isso passar. Eu acho que uma criança abusada vai ser um adulto problemático no sentido psicológico, emocional, afetivo. Claro que nem todos têm ajuda psicológica. Aqueles que têm conseguem conviver e esquecer jamais. Isso não é uma coisa que esquece. Não tem como esquecer isso, né? Então é uma ferida que sempre vai estar ali. Às vezes a gente ouve uma informação na TV, um gatilho para aquela mulher que sofreu abuso, é um gatilho para a criança que sofreu abuso. Muita coisa ainda precisa ser mudada. Eu fico estarrecida em ver que hoje em dia foi necessário criar leis para que as pessoas olhem para isso. Tem muitas leis, assim, eu não estou reclamando das leis que existem, óbvio, mas Uhum. isso não precisava nem ser lei. Isso é tão óbvio, né? Que uma mãe tem que olhar pelo seu filho, que um vizinho tem que olhar por toda criança, entendeu? Que eu não consigo conceber como alguém, sabendo que uma criança está sendo abusada, consegue dormir. Nós não precisávamos de lei para isso. E eu digo assim, nem é estar em convívio, mas só de ouvir o caso, só Sim, de imaginar, porque aí você ouve e fala assim, gente, mas como é que foi isso? Como é que aconteceu? Como que, né, a cabeça da gente, que não é da é, família, que vai ver só o caso, ler, ou o que seja veiculado na TV, a gente já entra em parafuso, pensar é, assim, meu Deus, a criança tantos anos, a mãe, e o pior para mim, eu acho que na fase final, assim, é quando descobre que a mãe realmente é, é conivente com a situação, de pensar assim, gente, tem mães que faz tudo pelos filhos, em contrapartida, outras que não é. protege a O criança. próprio Casé fala que até uma galinha choca protege os pintinhos. Um animal, Exatamente. né, no reino animal, digamos assim. Agora você imagina uma mãe que não consegue olhar para isso, que não consegue ver que a criança está sendo abusada, né? Então, a gente assim precisa evoluir muito nesse sentido. Temos que cobrar sim políticas públicas efetivas? Sim. Temos que cobrar sim. Leis que sejam efetivas, leis que sejam cumpridas? Temos sim. Mas não é só isso. Se a pedofilia está dentro de casa,
Então, é dentro de casa que você precisa começar com esse olhar. E não adianta mais falar que não tem informação, porque não tem como não ter informação. Na Lei 14.811, que é de janeiro do ano passado, de 2024, que ela veio para crimes de bullying e cyberbullying. Mas dentro dessa lei vieram outras coisas que, por exemplo, as escolas ou qualquer estabelecimento que atende criança, todos os funcionários são obrigados a ter a ficha criminal. Isso aí já devia ter feito há muito tempo. Há Porque muito como é que você contrata um professor, faxineiro, profissional. o jardineiro, sem pegar uma ficha criminal, sabendo que ele está ali convivendo com a criança? Para mim, até o vanzeiro, Então, aquele que todo mundo. carrega É as todo mundo que crianças. tudo que envolve a criança. Então, hoje, as instituições que atendem criança, elas são obrigadas a se capacitarem. Esse olhar da prevenção para a criança dentro da escola. Mas precisava de lei para fazer isso? Ela pode responder criminalmente por isso. Quando, por exemplo, eu vou nas escolas que eu faço palestra e que uma, duas ou três crianças vêm denunciar, eu já tive caso de diretora que não quis denunciar. E aí, neste caso, vocês chamam a polícia ou não? Com certeza, conselho tutelar, né? Hum. Teve professor que chegava para mim, Danusa, o que que eu faço? Porque a diretora da escola não quer denunciar. Falei, então faça denúncia anônima e faça denúncia contra essa diretora. Porque uma hora que, se essa Que criança abuso, vir a né? óbito, quem que vai responder por esse crime? É você que não denunciou. É Porque você que não vai sobrecai- dormir mais. Sobrecai em todo mundo, né? Isso, sobrecai principalmente naquele que não denuncia. E o psicológico? Eu não falei nada, eu não denunciei e a criança morreu. E Isso. agora, como eu fico aqui É. nessa situação? E- Eu falo, né, Danusa, eu sou a favor dessas leis que realmente façam valer. Como a gente, dentro do Cinebref, atua com as instituições beneficentes, então nós fizemos muitas capacitações que eu fui fazer dentro das escolas, das creches, para os professores, para os diretores, aqueles que recebem a criança, para aprender a ouvir a criança, o que ela tem que falar, como detectar o abuso. Então, foi assim, um passo muito importante aí dentro do Cinebref, junto com o Instituto Carrossel, que ajudou muito. Isso aí foi bem bacana, porque precisa saber, precisa conhecer ainda mais quem lida com criança. Quem lida com criança precisa ter um olhar diferenciado. Porque nem falo sempre a sempre. criança fala pela boca, mas ela Mas fala ela com fala com comportamento. olhar, com Com comportamento. Ela com muda. postura de mãos. Sim, são várias coisas que a criança tá ali gritando que ela tá sendo abusada. Então não tem como não ver. Danusa, eu gostaria que você fizesse aí as considerações finais. É, assim, eu queria dizer para todos que apesar de ser um assunto muito pesado, muito difícil, né? Eu tô vendo aí que você até segura a respiração, né? A gente parece que até, né? É muito complicado. Então, eu gostaria que todos aqueles que estão nos ouvindo prestem atenção nos seus filhos. Prestem atenção no seu vizinho. Ah, porque meu vizinho não tem nada a ver com isso. Tem sim, tem a ver. Denuncie. Existem várias formas de denunciar. O Disque 100 é anônimo. Você não precisa nem dar seu nome. O que você precisa no Disque 100 é passar o maior número de informações possíveis, né? Por exemplo, endereço, nome, o que você conseguir, mas denuncie. Ah, mas Danusa, eu vou denunciar, não vai acontecer nada? Calma, vai acontecer, mas a gente não pode deixar de denunciar por isso, né? A gente tem que entender que tudo é um processo e que as coisas vão acontecer. E é isso, queria convidar todos para o Bazar Beneficente, dia 8/11. Quero dizer também que eu estou à disposição para qualquer pessoa, para palestras, já dei palestra em igrejas, nas escolas, para pais, para professores, para crianças. Estou à disposição para qualquer instituição ou qualquer empresa. Nossa, e assim, eu fico feliz, vou divulgar também essa oportunidade, né, Sim. de utilidade pública também no Ana Reis Políticas Públicas, porque eu acho isso fundamental, esse negócio de palestra. Sim. Eu falo que eu sou apaixonada de palestras, né? Quem me conhece sabe. Mas o meu suspiro foi o quê? Quando a gente fala assim, eu não tenho filho, mas somos tias, a gente já fica assim, né? Pensando, ai meu Deus. Eu sou a Então, louca da família, então, sabe? É muito difícil. Eu difícil. converso com os meus sobrinhos, né? E eles falam assim: não, Dindinha, de novo. Eu, de novo, vou falar de novo. Porque também não é só uma vez que você conversa com a criança, não. Porque a criança esquece. Tem que falar sempre com a criança. A minha irmã, eu sempre falo para ela conversar. E ele fala: não, mamãe, de novo esse assunto. É, de novo, eu vou perguntar, vou falar. Tem que ser assim, né? E isso, infelizmente, influenciou na minha vida, né? Eu nunca quis ter filhos.
o que a gente está vendo hoje dessa geração que está vindo, são uma geração muito problemática. E não é só por causa das redes sociais, da internet, da Não é. TV. Não é só por isso. Então, que as pessoas tenham um olhar diferenciado para aquelas que são o futuro do nosso país. Mas, na verdade, eu falo que a pandemia, ela só foi realmente um revelador daquilo que a pessoa já era e não Sim, tinha se, né? é, Você está falando sobre a questão da sociedade, da sim. juventude de hoje. Eu, para mim, só se revelaram a oportunidade de ficar trancafiados Uhum, e se soltarem. As mulheres que viveram aí em cárceres privados, filhos que uhum. viveram, tantas coisas aconteceram, tantas coisas ruins que já aconteciam, mas aconteciam com uma maior frequência, para mim só foi, na verdade, assim, o momento de revelação De revelação. da da pessoa psicossomática, É, louca, com certeza. desesperada. E muitos estão se revelando até hoje, né? Sim, Infelizmente, porque a pandemia, quando tudo isso aconteceu, eu imaginei assim, não, agora as pessoas, depois desse susto todo, vão ser melhores. Nossa, parece que abriu a porta do hospício. Mas, infelizmente, nós temos que sobreviver mental, físico, psicologicamente, espiritualmente, a tudo isso que a gente vê. E nossa luta deve continua. continuar. E eu quero agradecê-la Eu pela que agradeço. oportunidade de tê-la aqui comigo, junto ao Estúdios Pops. A gente sabe que foram vários dias aí, mas graças a Deus tudo deu Deu certo. certo. Muito bom saber dessa questão das palestras também, que eu quero passar como utilidade pública, viu, Danusa? Obrigada Ah, também gostou da pela camiseta? camiseta. Muito feliz mesmo. E é isso. Muito obrigada, Eu que amiga. agradeço. Grande abraço.